Hello, hello! Hoje as minhas paisagens estão sendo pegas de longe, né? Para ficar bem bacana, né? Eu quero fazer um comentário com vocês, um fato que eu participei. Eu ouvi, mas eu não vou falar o nome. É óbvio que eu sei o nome, mas o importante aqui é a grande lição. Eu estava num congresso de liderança, lá pelos idos de 1992, 93, São Lourenço no Hotel Copacabana. Eu só vi esse pastor uma vez. Ele não é muito divulgado, tá? Mas ele não deixa de ser um expoente, ele é cantor. Ele é bem conhecido. E olha só para vocês verem como que esse Brasil tem as suas situações, né? Eu, quando fui convidado a última vez, até agora, para ir a Manaus, 93, a igreja que me convidou, que foi muito amorosa, muito dedicada, ela fez um gasto assim muito grande, sabe? O dinheiro da época era muito zero, né? Ela comprou passagem de avião de volta pela Transbrasil e para pagar acho que em 10 vezes, 15 vezes. Mas eu cheguei naquela igreja, comecei a pregar domingo de manhã, preguei domingo de manhã, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Eu preguei 10 sermões naquela igreja. Foi um congresso. E só eu tive essa honra de pregar 10 vezes. Depois o secretário executivo, um coronel da aeronáutica, o pastor Marivaldo França, me convidou para ficar mais alguns dias e pregar nas outras igrejas. Aí, para descansar, segunda-feira nós fomos ouvir um cover do Roberto Carlos Evangélico. E continuei na terça-feira e preguei mais em várias igrejas. Foram 18 dias lá. E eu pude falar muito de Jesus, do seu amor, da sua palavra. Gente, foi lindo. Mas esse pastor também foi convidado para ir a Manaus. Só que numa denominação muito maior, numa igreja muito maior, uma igreja que atravessa a Avenida Getúlio Vargas com a outra rua lá de trás. Ela tem o nome de um lutador foi um escravagista, né? Eu gosto muito de falar dele, ele era um moreno. Fugiu o nome dele aqui, mas não tem problema, né? Mas atravessa de um quarteirão ao outro, da Getúlio Vargas até essa rua lá, sabe? Mas esse pastor contou que foi para Manaus para pregar esse punhado de dias também, numa outra igreja muito maior. Grande orador, homem respeitável, grande teólogo. E no sábado ele começou a pregar nessa igreja. E ele pregou. Depois ele começou a fazer o apelo, se alguém queria dar sua vida a Jesus, tal, ter o seu nome escrito no livro da vida. E ele disse que ninguém vinha. E ele continuou. Quando ele estava terminando o apelo, parando de fazer o apelo, saiu uma mulher chorando lá de trás. Ah, eu quero. E ela veio à frente, ele orou. Ele foi embora para o hotel pensando, meu Deus, vai ser uma grande conferência. Deus vai abençoar muito. Esse sinal dessa noite foi magnífico. Pessoas foram tocadas pelo coração de Deus. De fato, ele é um grande orador, ele estava pregando para nós. Pregando para pastores, né? Quer dizer, eles não vão convidar alguém que não tenha tanto conteúdo. Uma pleiade é tão exigente, né? Aí ele foi e pregou domingo, não aconteceu nada humanamente falando, né? Porque nós às vezes medimos as coisas pelo que os olhos veem. O reino de Deus às vezes não é assim. E não aconteceu nada domingo, não aconteceu nada segunda, não aconteceu nada terça. Quarta-feira ele resolveu ir lá na igreja, muita gente trabalhava lá, uma grande igreja, né, com vários funcionários, né, secretários, administrador. Inclusive aquela igreja o pastor não era o presidente. Algumas igrejas hoje usam, né, ter um outro presidente e o pastor ser o homem espiritual da igreja. E um outro cuidar dos assuntos administrativos da igreja. Eu já pastoreei uma igreja assim, ela era uma presidenta, mas muito amável comigo, né? Foi missionária lá no Bolívia, uma mulher de pastor, de diretor de colégio e tudo mais, uma mulher consciente, né? E aí na quarta-feira ele foi até a igreja. E o pessoal começou a cobrar dele resultados. Pastor, o que está acontecendo? O senhor já esteve aqui outras vezes. Quando o senhor prega, as multidões vão à frente.
dá as suas vidas. A igreja depois pega o endereço, a igreja tem como trabalhar, visitá-los, distribuir Bíblia, distribuir folheto, fazer um contato, dar assim um encaminhamento à continuação da vida cristã. Ela precisa disso. Ele, em vez de ficar quieto, olha a grande lição. Tem hora, gente, que a gente está no meio de uma atividade e as pessoas estão reclamando. Fique quieto. Fica quieto. Tem uma expressão que diz que tem hora que o calar é ouro, o falar é prata e o pensar é platina. Tem hora que o calar é ouro. Fica quieto. Não tem o que falar, fica quieto. Né? Não pague depois pelas palavras que você fala. Olha, tem 3 coisas que eu acho que não se segura, né? A flecha lançada, a palavra dita, né? E mais uma coisa, né? A palavra dita, a flecha lançada. E tem mais uma coisa aí. Mas olha só. Ele foi e jogou toda a responsabilidade sobre a igreja. Ele falou, não está acontecendo nada porque vocês não oraram, porque vocês não prepararam bem a igreja, agora o Espírito Santo não está atuando, não está acontecendo. Sabe o que ele disse? Que a partir de quarta-feira ficou pior do que do começo até quarta-feira. Ele chamou isso de capa de Acã, né? Josué teve orientação de Deus para ninguém pegar nada lá daquela cidade de Ai. Eu não sei se era uma cidade mineira, mas a cidade chamava Ai. E ele pegou lá um pouco de ouro, uma capa, enterrou, e eles perderam a batalha por causa desse roubo, por causa disso. E depois foi descoberto e ele, toda a sua família foi apedrejada, porque eles viviam na dispensação da lei. Ele diz que às vezes a gente joga a capa de Acã nos outros, entendeu? Às vezes não acontece as coisas que a gente está fazendo, a gente põe a culpa nos outros. Palavras dele, hein? E depois ele disse uma coisa, ele disse que tem esse versículo na Bíblia, mas eu nunca encontrei se é dessa forma o versículo, ou se é a forma da interpretação. Ele disse que tem um versículo na Bíblia que diz que muitas pessoas só são aprovadas depois que são reprovadas. E eu por muitos anos fiquei pensando nessa expressão, nesse versículo, se é que ele existe. Puxo lá no Google, ele não aparece dessa forma. Mas eu acredito que tem, porque ele falou, né? Mas a Bíblia, ela tem lá muita coisinha lá dentro mesmo, né? Sabe o que eu entendi disso? Tem muita gente que é aprovada. Primeiro, ela é reprovada para depois ser aprovada. Porque tem muitas pessoas que deixam de estudar quando tem chance. Tem pessoas que perdem o melhor emprego quando tem chance. Perde o melhor casamento quando tem chance. E depois que acontece tudo de ruim, não é? Tem gente que tem acidentes gravíssimos e diz, agora eu nasci. Agora que eu vou viver. Agora que eu vou ser outra pessoa, né? Então, primeiro é reprovado. Para depois ter uma segunda chance para ser aprovado. Fica a lição aí para nós, tá? Um abraço.